Queridos irmãos e queridas irmãs, hoje celebramos a solenidade de Cristo, Rei e Senhor do Universo. E temos que nos perguntar qual é o sentido dessa celebração. Qual é a razão de nós celebrarmos essa solenidade? Por que nós proclamamos Jesus Cristo como Rei e Senhor do Universo? As leituras de hoje nos ajudam um pouco a refletir sobre isso, porque ouvimos aqui uma postura de um Senhor Rei e Juiz, que no fim dos tempos vai recolher as ovelhas colocadas à direita e os cabritos colocados à esquerda serão jogados no fogo do inferno, serão jogados ao castigo eterno. Esse Senhor e Rei é colocado hoje aqui na nossa liturgia como aquele que submeterá todas as coisas ao seu domínio, como nós ouvimos no finalzinho da carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, que foi lido hoje na segunda leitura. Pois é preciso que ele reine até que todos os seus inimigos estejam debaixo dos seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. E quando todas as coisas estiverem submetidas a ele, então o próprio Filho se submeterá àquele que lhe submeteu todas as coisas, para que Deus seja tudo em todos. Essa submissão a Deus e Senhor, Rei do Universo, nós somos hoje chamados a contemplar e celebrar. Entretanto, hoje a celebração não diz respeito ao nosso reconhecimento de nosso Deus e Senhor como Rei do céu, mas como Rei e Senhor da humanidade, Rei e Senhor da terra, Rei e Senhor do universo. Então, por quê? Qual a razão da igreja hoje celebrar essa solenidade de Cristo Rei? Antes de responder essa pergunta, é interessante nós trazermos aqui e resgatar um movimento que houve de teólogos, inclusive alguns bispos, sugerindo ao Vaticano que tirasse do calendário litúrgico a celebração de Cristo Rei e também a celebração de Nossa Senhora Rainha, memória que também nós celebramos em outro dia. Esse ano já foi celebrada. A justificativa desses teólogos é que em nenhum momento nosso Senhor Jesus Cristo na terra fora coroado como rei. Em nenhum momento Jesus foi rei dos homens enquanto viveu aqui na terra. Então, uma sugestão plausível desses teólogos seria de não celebrar Cristo Rei, porque seria aqui, digamos, uma celebração de uma maneira diferente. Quando nós lemos o relato da morte e crucifixão de nosso Senhor Jesus Cristo, lá no diálogo de Jesus com Pilatos, Pilatos pergunta: acaso és rei? E Jesus responde a Pilatos: se o meu reino fosse desse mundo, os meus soldados viriam em minha defesa e não deixariam que eu fosse entregue a você. Mas o meu reino não é deste mundo. E Pilatos então conclui: então é rei, então és rei. E assim conclui ali. Veja, meus irmãos, a igreja sustenta, apesar desses que ali na década de 70 e 80 contrariavam essa liturgia, essa proposta, e aqui nessa proposta contrária não há nenhum problema. Você pode pedir à igreja, né? Podemos pedir à igreja algo. A igreja não é obrigada a acolher, mas podemos pedir, podemos ir. Então, esses teólogos pediam ao Vaticano essa mudança. E o Vaticano, então, o Papa, os bispos, reafirmaram a celebração de Cristo Rei aqui
Senhor do Universo, colocando-a ou mantendo-a no calendário litúrgico no último dia do ano litúrgico, ou melhor, no último domingo do ano litúrgico. No calendário da igreja, estamos encerrando nesta semana o ano litúrgico e semana que vem começamos o novo ano litúrgico, um novo calendário, um novo ciclo com o tempo do advento. Mas isso tudo que eu falei ainda não responde à pergunta: qual a razão de nós celebrarmos Cristo Rei? Por que a igreja nos sugere nós celebrarmos Rei, e aqui não é Rei do céu, que embora ele seja Rei do céu, mas Rei da humanidade, Rei nesta terra. Aqui está em destaque um conceito da teologia, um conceito da doutrina da igreja, chamado o reinado social de Jesus Cristo, que diz respeito ao seguinte: nosso Senhor, que é Deus e homem, veio não só para reinar sobre a nossa vida no céu, mas veio também para reinar sobre a nossa vida na terra. O reinado social de Jesus Cristo significa que a nossa vida aqui na terra, ela é norteada, direcionada por nosso Senhor Jesus Cristo. Na semana passada, nós tivemos a oportunidade de escolher a nossa prefeita, reelegemos a nossa prefeita em Araruama, no nosso município. E ela terá mais 4 anos de mandato. Olha como que é interessante para iluminar a nossa celebração de hoje, o evento de semana passada, que foram as eleições. Olha como que esse episódio nos ajuda. Nós ali escolhemos aquela que será a nossa governante durante 4 anos, que terá autoridade sobre todo o povo para direcionar naquilo que ela tem competência a nossa cidade, decidindo, aprovando leis que achar pertinente, tomando decisões que ela achar que será o melhor para a cidade e para os seus cidadãos. Como nós vivemos num sistema democrático eleitoral, um sistema de voto, um sistema republicano dentro da nossa democracia, que elege a cada 4 anos os nossos representantes, estamos falando do poder municipal, o mesmo acontece no poder estadual e presidencial, nós damos durante 4 anos a essas autoridades, prefeito, governador e o presidente, ali o poder de direcionar a nossa vida, e eles podem ali tomar decisões, como tem tomado. Nós estamos experimentando neste tempo de pandemia, por exemplo, claramente o poder que o povo dá aos seus governantes para decidir sobre a nossa vida, e deles depois vem também a autoridade sobre nós. Nós, nesse tempo de pandemia, estamos sujeitos a leis, a decretos, que nos colocam alguns protocolos, como o distanciamento, uso de máscara, limitação do uso do espaço, dos ambientes. E quando nós não cumprimos as normas, estamos sujeitos às penalidades dessas autoridades. Então, quando nós reconhecemos e damos ali a autoridade a um governante sobre a nossa vida, nós estamos também nos submetendo às suas leis, às suas regras. E quando nós não nos submetemos a essas regras, que a nossa sociedade é chamada a viver, nós estamos também sujeitos às punições de não cumprir essas regras. Assim, é um sistema de governo. Olha que interessante. A celebração de Cristo Rei é a celebração em que nós reconhecemos que Jesus ele já é Rei da humanidade, com uma pequena diferença. Esse Rei, nosso Senhor Jesus Cristo, que é o bom pastor, ele não coloca sobre nós, enquanto estamos nesta terra,
punições para os que não obedecem às suas leis. Aqui no Evangelho, a lei de Deus, ela é representada, ou melhor, a obediência à lei de Deus é representada pela imagem dos cordeiros e dos cabritos. As ovelhas são aqui a imagem dos que obedecem às leis de Deus. No Evangelho, a representação se dá no cumprimento das 7 obras de misericórdia corporais. Dar de comer a quem tem fome, vestir quem está nu, acolher o peregrino, visitar o doente, visitar o presidiário. Faltam 2. Dar de comer a quem tem fome, dar de beber a quem tem sede, vestir o nu, acolher o estrangeiro, visitar o doente, visitar os que estão na prisão. Falta uma. Comer, beber, vestir, preso, doente, peregrino. Me ajudem aí, gente. Faltou uma. Tá, depois você pesquisa lá. Uma das obras, faltou uma obra de misericórdia aí. Essas obras aqui representadas de que quem vive a lei de Deus são as ovelhas. Agora, os rebeldes da lei de Deus são representados aqui pelos cabritos. É interessante isso, porque a ovelha é um animal manso, um animal dócil. A ovelha é um animal que não se rebela. É muito fácil tocar ovelha, é muito fácil pastorear ovelhas. Agora, cabrito é uma coisa meio complicada. Se você deixar, te dá cabeçada. Se for um bode, então, te dá uma chifrada, morde. Cabrito já é um bicho um pouquinho mais severo. E aqui a simbologia para representar os que se submetem à lei de Deus são as ovelhas, que no fim desse tempo serão chamados ao reino dos céus. E no término desse tempo, os que são os cabritos, os rebeldes, esses irão para os castigo eterno. Bom, agora para então responder bem essa pergunta, o que significa o reinado social de Jesus Cristo? O que significa a celebração de Cristo Rei? Significa, meu irmão e minha irmã, que nós queremos nos submeter, a igreja nos convida a isso, a reconhecermos e a submetermos a nossa vida, em primeiro lugar, à autoridade de Deus. O reinado social de Jesus Cristo significa, não só na minha vida privada, particular, não só no ambiente circunscrito, aqui dentro da igreja, eu me submeto a Cristo, mas em toda a minha vida, eu me submeto a Cristo, na vida social, na vida lá fora, na vida na sociedade, em tudo. E aqui, a defesa da igreja para o reinado social de Jesus Cristo é uma resposta a um tempo que nós estamos vivendo, mas que foi muito forte no final do século XIX, ali em 1800, finalzinho do século de 1890, 80, naquele finalzinho ali do século XIX, que foi um movimento que começou ali e que existe até hoje, de diminuir a presença de Cristo na sociedade. Você não se espante com isso que nós vivemos há uns 15, 20 anos no Brasil para cá, que é um grande esforço de retirar dos locais públicos os símbolos religiosos. Há uns 15, 20 anos atrás para cá, nós começamos a contemplar um movimento que buscava retirar dos tribunais, das câmaras legislativas, dos prédios públicos, das escolas, das praças, os símbolos religiosos. Crucifixo, imagens, e diversos símbolos. Não se espantem, e eu vou mostrar para você, para que você perceba o quanto que isso aqui é injusto,
porque no fundo não é uma simples questão religiosa, mas é uma questão de não aceitar a submissão a Cristo. E nós precisamos compreender que o desejo de Cristo é que todos sejamos submissos à sua autoridade, ao seu reinado. Vejam só, nós temos aqui na nossa praça pública alguns símbolos. Nós temos ali o símbolo temos ali um busto daquele jornalista Tim Lopes, que foi colocado ali na praça. Uma homenagem a um jornalista ícone do jornalismo investigativo, e é colocado ali a imagem. Nós temos lá na praça, aquela praça grande de Araruama, Praça João Hélio, ali imagens, né, bustos que lembram aquela criança que foi cruelmente assassinada e que é uma lembrança colocada ali. Esses símbolos, aqui não estou aqui criticando esses símbolos, ninguém se ofende por ter esses símbolos, creio eu que ninguém se ofenda por ter esses símbolos ali. Ali na praça, o busto do jornalista, na outra praça, lá da criança. É um memorial, é uma homenagem, é uma recordação da vida dessas crianças, dessa criança e também desse jornalista, para nos falar e comunicar alguma coisa. Os mais novinhos, quando te perguntarem quem é aquele ali, os mais antigos vão se lembrar do episódio, do que aconteceu e podem narrar. O mesmo também poderia acontecer com os símbolos religiosos, mas não. Se colocasse uma imagem da Virgem Maria, embora a praça tenha essa questão de ser da igreja ainda, que depois da reforma foi retirada a parte da igreja ali, né? Mas ali, se colocarmos uma imagem ali, talvez alguns se sintam ofendidos. Se colocarmos um crucifixo, talvez alguns achem que seria ali um desrespeito. Mas vejam, qual deve ser o nosso desejo? É que Cristo possa imperar e ocupar todos os lugares e direções da nossa vida. Até mesmo para um ateu, a vida de Cristo deve ser norte de ética, de conduta, de uma retidão de costumes, de uma vida correta. E assim, tantas outras coisas que nós podemos contemplar. Sugiro que quem não assistiu ainda, assista um filme muito bem produzido, que não foi para o cinema, que você não vai encontrar na televisão comum, mas você encontra aí na internet. É um filme mexicano, muito bem feito, chamado Cristiada. Esse filme conta a história de São José de Sanches, que foi perseguido na Revolução Mexicana, justamente porque a Revolução Mexicana queria aniquilar a Igreja Católica. E ele morreu proclamando: viva Cristo Rei! Viva o Cristo Senhor! Eu não me submeto ao poder do Estado, eu me submeto ao poder de Cristo. Uma outra coisa que muito nos inspira e ilumina para entendermos o reinado social de Jesus Cristo, esse tempo que nós vivemos, e mais uma vez eu cito, de pandemia. Vejam, meus irmãos, na televisão, nós todos ouvimos a recomendação de especialistas e cientistas que o tempo inteiro argumentam do qual deve ser a nossa postura e quais devem ser as medidas de saúde para nos prevenir do coronavírus. E aqui não estou criticando as medidas e a submissão a essas normativas, mas estou aproveitando dessa ocasião para nos mostrar o quanto que nós ainda precisamos nos submeter a Cristo. Com um pouquinho de dificuldade no início, mas depois com muita facilidade, pelo medo da morte, toda a nossa sociedade, do mundo inteiro, se submeteu a alguns protocolos de saúde e de segurança. Nós todos já aprendemos que temos que, para evitar o contágio, criar certo distanciamento, usar a máscara, higienizar as mãos, lavar a nossa roupa e nosso corpo quando chegamos da rua, lavar bem os itens da nossa casa, enfim, nós aprendemos isso com muita facilidade, também assumimos isso.
mas não com muita facilidade, nossa sociedade assume a vida evangélica, a vida em Cristo. A submissão a Cristo Rei significa: a minha vida eu quero colocar sob as leis do Evangelho. Eu não estou aqui pedindo que você deixe de cumprir as leis de saúde pública, mas eu te exorto agora: por que você é tão pronto a assumir, a aceitar, a se submeter a leis do Estado, dos nossos governantes, dos cientistas que estudam a saúde pública, mas quando falamos em relação à nossa vida de fé, a nossa vida cristã, nós relativizamos muitas coisas. Reflita da seguinte forma: pense nos seus relacionamentos humanos, relacionamentos dentro de casa, relacionamentos do trabalho, relacionamentos nos nossos comércios, relacionamentos na sociedade de modo geral. Qual é a sua postura em relação ao coronavírus diante desses ambientes? Talvez você seja muito consciente daquilo que tenha que ser a sua vida, a direção da sua vida. E agora, em relação à virtude da fé. Percebe que a gente é muito mais condescendente para coisas relacionadas à fé? Às vezes convivemos com situações de pecado e com muita tranquilidade relativizamos isso. Vamos deixando, e aquilo ali vai sendo ali vivido com muita naturalidade. É normal que a gente aceite o pecado. Não. A igreja hoje não quer que a gente viva assim. A igreja, ao colocar para a gente a festa de Cristo Rei, nós estamos dizendo: eu não quero ser um cabrito rebelde. Eu quero ser uma ovelha mansa, uma ovelha obediente. A igreja me direciona a minha vida, Cristo direciona a minha vida, e eu quero seguir em submissão a Cristo e à igreja em primeiro lugar. Não só aqui, em todos os ambientes que eu vivo a submissão da lei de Cristo. E assim deve ser a direção da minha vida. O que eu quero hoje é que você possa se sentir provocado por Cristo a isso, a ser uma boa ovelha. Você possa aqui, mais do que o poder público, obedecer ao poder divino. Quando eu falo obedecer mais ao poder divino do que ao poder público, eu não estou pregando a desordem social e a desobediência civil. Eu não estou pregando isso. Eu estou pregando mais do que a obediência ao poder público. Você deve obediência a Deus. Você deve submissão ao Senhor. Nós não podemos inverter essa ordem. Nós não podemos inverter isso. E até naquilo que não ofende a Deus, nós temos o dever de obedecer ao poder público. Naquilo que não é contrário a Deus, nós temos obrigação, senão isso também é ofensa a Deus, de obedecer às autoridades constituídas. Mas naquilo que ofende a Deus, temos que primeiramente aqui obedecer a Ele. Temos que descumprir qualquer coisa que desobedece a Deus. Nesse momento que nós vamos fazer de pequeno silêncio, agora após a missa, você que está em casa, você que está aqui na igreja, eu peço que você reflita: quais são as situações em que Cristo não tem reinado nos teus ambientes de convívio, dentro ou fora de casa? Não se esqueça que Jesus aqui, Ele não está nos colocando uma imposição para que a gente seja punido nesta vida. Mas quem não obedecer a Cristo nesta vida, receberá a punição na vida eterna. Será uma punição eterna. E o que você pode fazer para que Cristo seja rei desses ambientes? Reflita um pouco sobre isso. O reinado social, não só na igreja, em todos os ambientes.
Cristo precisa imperar. Cristo precisa reinar. Que você seja agora movido pelo Espírito Santo a refletir sobre isso e que agora você possa trazer propósitos muito concretos para a sua vida prática, para a sua vida na sociedade. Onde Cristo não tem imperado e o que você pode fazer para Cristo ser rei na sua vida, ser rei nesses ambientes. Reflita um pouco sobre isso.